Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. E estamos aqui para falar sobre como viver nesses últimos tempos, de acordo com a palavra de Deus, isto é, de acordo com a vontade de Deus. E Deus já deixou um manuscrito, Ele deixou um manual para seguirmos. E aqui Ele revela a sua vontade, revela a nossa origem, o nosso futuro, tudo está aqui, na sua palavra. Mas, cuidado! Porque o inimigo das nossas almas está tentando alterar a palavra. Então veja a fonte dela. Não vá em busca de qualquer coisa. Seja sábio, seja prudente, verifique, faça como os bereanos que ouviam, mas depois iam conferir se aquilo que estava sendo dito realmente estava nas Escrituras. Então, o que temos visto nesses últimos tempos é o espírito do engano. Engano. Mas a palavra de Deus fala que e conhecereis a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Para começarmos então a nossa meditação no dia de hoje, a gente tem que buscar a presença do Senhor. E essa presença, ela foi conquistada através de Jesus. O seu sangue, ele criou um caminho. E nós temos que trilhar por esse caminho para chegar a Deus. Esse caminho foi aberto por Jesus. E é através de Jesus, do seu sacrifício, que nós conseguimos agora orar diretamente ao Pai. Agora não há nenhuma barreira. Então, se você puder, feche seus olhos. Se não, pense em Deus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, bendito e eterno. Através do sacrifício do Teu Filho, eu me achego agora na Tua presença. Esse caminho que foi aberto com o sangue precioso de Jesus, que nos dá acesso ao Teu trono da graça. E o Senhor não nos consome, não nos destrói com a Tua santidade, com o Teu poder, porque é esse sangue que nos cobre, que cobriu todos os nossos pecados. E eu audaciosamente chego pelo sangue de Jesus para clamar, Senhor, que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Que o Teu querer se faça presente, Senhor, nesse momento. Que a Tua vontade, Senhor, seja penetrante, Senhor, no coração e no ouvido de quem irá escutar e ver esta mensagem, Senhor. Porque essa palavra é Tua, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor vela por ela. O Senhor cuida desta palavra, Senhor. Tem cuidado durante todos esses séculos, Senhor. Tantas tentativas para destruí-la, e ela continua sendo o best-seller, o livro mais lido, Senhor. Abençoa, Pai, que possamos meditar na Tua palavra e tirar dela o alimento diário, que é o que sustenta a nossa vida, Senhor, a nossa vida espiritual, Pai. Assim como comemos, Senhor, para nos nutrir, que a Tua palavra nos alimente e nos mantenha fortes, Senhor. Fortes, vigorosos e corajosos para enfrentar as lutas que o inimigo das nossas almas intenta contra nós, Senhor. Só que nós já sabemos o final desta história. O Senhor já revelou e a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo, Senhor, esta mensagem. Amacia, Senhor, este coração, Pai. Se for um coração de pedra, Senhor, vai quebrando, Pai. Vai quebrando e tornando um coração
mole, um coração afável, um coração sedento pela tua presença. É o meu pedido, é o meu rogo que é feito em nome de Jesus. Amém. Amados ouvintes, o título da mensagem de hoje é A Presença do Senhor. Vou falar o que está escrito primeiramente em Êxodo 33, depois eu vou traçar um paralelo com Gênesis 32. Hoje nós vamos ler a palavra e vocês vão ver dois personagens bíblicos. Duas pessoas que buscavam a presença de Deus, mas duas pessoas que tiveram atitudes diferentes. E como fica o coração de Deus diante disso, né? Êxodo 33, de 12 a 17. Primeiro personagem, Moisés. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Essa passagem é linda, porque aqui o contexto é que Deus tirou o povo dele do Egito, libertou da escravidão, que representa a escravidão do pecado nos dias de hoje. Só que esse povo murmurador, ingrato, insatisfeito, tudo que Deus dava nunca era o suficiente, foi atormentando a paciência de Deus. Chegou um momento que Deus queria destruir aquele povo e fez uma proposta para Moisés. Eu vou destruir esse povo e de ti farei um novo. Mas Moisés se pôs na brecha e intercedeu pelo povo. Mas aquele povo difícil, complicado mesmo. E nessa situação aqui, Deus está falando para Moisés que ele vai mandar um anjo para acompanhar Moisés, mas que ele não vai mais ficar na presença daquele povo. Ele não aguenta mais. Não aguenta mais aquela situação de ingratidão. Tudo que ele fazia, nada era o suficiente. Então ele fala, olha, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou mais com vocês. A minha presença, vocês não vão ter. Vão ter o meu cuidado, mas não vão ter a minha presença. Aí, diante dessa situação, Moisés começa a clamar. E ele fala aqui, então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Ele falou, Senhor,
Não quero alguém, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Não quero um paliativo, eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor venha conosco, dizendo, o Senhor é o nosso Deus. Esse povo é difícil, eu sei, eles me atormentam. Deus está vendo, estava vendo que Moisés e Arão também estavam sofrendo demais com aquele povo. Mas Moisés clama e pede, eu quero a tua presença. E a resposta de Deus, ai, como Deus se alegrou de ouvir aquilo. Como Deus fica feliz quando você se submete a Ele, busca a presença dEle. Eu quero mais de Deus. Eu quero ler essa palavra porque fala das coisas de Deus. É revelação da vontade, da mente de Deus. E olha só que lindo. Olha, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Olha que lindo. Quando a gente busca o Senhor, Ele se agrada, Ele fica feliz. É isso que Ele deseja. Agora vamos para Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, até que o dia amanheceu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aqui nós vemos uma outra situação. Jacó lutou com um anjo. Aqui, muitos estudiosos dizem que é uma teofania, que é a presença de Deus, que outros dizem que era o próprio Jesus lutando. Mas o que nós temos certeza é da presença de Deus. Deus veio numa forma corpórea, lutando com Jacó. Só que Jacó, ele não queria a presença. Ele falou, eu até te deixo ir, mas primeiro me abençoa. E ele foi abençoado. Mas a diferença que existe aqui é Moisés queria a presença de Deus junto dele. Jacó queria as bênçãos de Deus. Muitas pessoas vivem assim. Só querem as bênçãos do Senhor e não querem o Senhor das bênçãos. Então, eu não vou me aprofundar em teologia, a questão do anjo, mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que o que nós precisamos ter e buscar
é a presença do Senhor nas nossas vidas. Com a presença dele, claro que virão bênçãos. É natural que venham bênçãos. Agora, quando você só busca a bênção do Senhor, aquilo entristece a Deus. Ele nos vê como interesseiros. Eles não querem a mim. Eles querem o que eu posso dar. Vocês acham que Deus se alegra com pessoas que vêm e se jogam, se prostram e fazem promessas só no momento da angústia? Passou aquele momento de tribulação, voltam para suas vidas antigas, para suas práticas antigas. Não existe uma mudança de dentro para fora. Só foi enquanto estava com dor. Existe um tratamento de micose. E você tem que passar aquela pomadinha, um cremezinho, uma pomada, durante no mínimo 40 dias. Para poder curar realmente aquela micose de pele ou de unha ou qualquer coisa. Qualquer área. Por quê? Nas primeiras semanas, nos primeiros dias, passa a coceira, passa o incômodo. E aí a pessoa julga que já deu certo, tá tudo ok, tá tudo bem. E para de usar. Só que essas micoses, a nossa pele tem 3 partes, né? Epiderme, mesoderme e a parte interna. Então, quando você cura só a parte superficial, embaixo ainda tem micose. E em algum momento ela vai retornar. Retornar. Doendo, passa para epiderme. Então você vai ver que algumas coisas precisam ser feitas durante muito tempo ou para sempre. No caso da presença de Deus, é para sempre. Porque se você sai da presença de Deus, você sai da proteção de Deus, do cuidado de Deus. E você se expõe a inimigos. É como você tá num tanque de guerra e tem aquela partezinha lá que você põe a cabecinha para fora para olhar. Um sniper habilidoso pode estar aquele monte de aço protegendo você. Só que se você colocar a cabecinha para fora, um sniper vem e atinge a sua cabeça. E assim é o inimigo das nossas almas. Ele atinge a nossa mente e vai nos matando espiritualmente. Então, você precisa da presença constante de Deus. Aquela micose precisa de 40 dias, porque tem que ir matando nas camadas, até chegar à camada interna. A camada mais profunda tem que ser tratada. E aí sim você vai estar curado. Então esse tratamento que você recebe, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te tratando, mas você precisa desejar isso. Você precisa querer essa presença na sua vida. Querer ter todas as áreas nas mãos do Senhor. E a presença dele vai trazer bênçãos. Se você quiser só a bênção e não quiser o Senhor, a bênção acaba. E você vai ficar exposto aos inimigos que vão te atacar. Porque a intenção da vida da criação, a intenção deles é a destruição do homem e da imagem de Deus no homem. Essa é a intenção do nosso inimigo. Então, busque, queira a presença do Senhor.
Aí, vamos ler mais uma palavra. Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande por lugares escuros, sombrios, e que sejam lugares de dar medo, lugares tenebrosos, ainda que eu ande por esses lugares, eu não vou temer nada, ninguém, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se eu estou na presença do Senhor, Ele está comigo e eu com Ele. Por onde eu andar, seja lugar ensolarado, ou lugar sombrio, ou no fundo do mar, ou no alto da montanha, no mais profundo da terra, onde quer que eu esteja, se a presença do Senhor estiver comigo, eu não preciso ter medo. Ele estará comigo. Que medo eu vou ter? Se o Senhor, Criador do universo, estiver com você, que medo! O que te aflige? Confia, tenha fé. Vamos lá. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus falando. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Alguns textos dizem até a consumação dos séculos, outros dizem até a consumação dos anos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Até que esse mundo se acabe, até que Jesus volte, até que Ele venha nos buscar. Ele estará conosco. A sua presença, a presença divina em nós. Todo aquele que aceita o sacrifício perfeito de Jesus passa a ter dentro de si o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em nossas vidas. Aquilo que eu sempre falo, a transformação de dentro para fora. O mais escuro do nosso ser vai sendo iluminado. E com aquela luz, você vai vendo o que precisa ser limpo, o que precisa ser tratado, o que precisa ser jogado fora. E ali vai tendo uma limpeza de dentro para fora. É o chamado processo de santificação. Quando o Espírito Santo vai iluminando, você vai tratando. Olha, foi cuidar disso, daquilo, você vai se melhorando a cada dia. Quando você olha para trás, você é uma pessoa melhor hoje do que você foi ontem. É assim o trabalhar. Mas você precisa ter essa presença do Senhor. Você precisa estar diante dele. Precisa querer que ele fique com você e que você esteja com ele. Essa comunhão que vai te deixando cada dia melhor. Vamos para... Olha só,
um bom exemplo do que é a segurança de você estar na presença do Senhor. Gênesis 24:40. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Aqui é Abraão pedindo para seu servo Eliezer, buscar uma esposa para o filho dele, porque ele não queria que o filho casasse com as mulheres da terra onde ele estava morando, porque elas tinham outros costumes, outros deuses. E ele queria que o seu servo Eliezer fosse buscar uma moça da sua parentela, com os costumes bons. Ele queria que o seu filho casasse com da linhagem da família dele. E ali ele fala uma coisa extremamente importante e que eu quero fazer e eu desejo que você também faça, que você tenha essa segurança de falar isso. O Senhor em cuja presença eu tenho andado. Ele podia falar: eu ando na presença do Senhor. Deus anda comigo e eu ando com Deus. Quando você começa a andar com uma pessoa, você começa a se parecer com ela. Você vai pegando os trejeitos, você começa a adquirir os costumes, você vai se modelando a outra pessoa. Por isso que é importante você prestar atenção nas companhias. Como é que você quer estar na presença de Deus se você anda com pessoas que não estão nem aí para Deus? Que fazem coisa errada, que falam coisa errada, cuja boca é um esgoto. É assim que você quer andar na presença do Senhor? Se você quiser ser parecido com o Senhor, você tem que buscá-lo. E você tem que começar a fazer como Abraão pôde falar: o Senhor em cuja presença eu tenho andado. Olha só que maravilha! Poder ter essa segurança. E ali ele foi vendo, foi passando a confiança dele para o seu servo. E se você ler a partir de Gênesis 24, você vai ver como Deus foi encaminhando tudo bonitinho, sabe? Você vai sendo guiado por Deus e Ele vai revelando a cada passo. Deus não nos revela tudo de uma vez, porque o desejo dele é que a gente esteja com Ele, perguntando dia a dia, estando na presença dele em oração, lendo a sua palavra para conhecer o que ele quer falar para nós, como é a sua mente. A cada dia ele vai se revelando. E o servo de Abraão foi assim. Ele foi andando e foi pedindo a presença do Senhor e o que ele fosse encaminhando ele para o objetivo, que era encontrar uma esposa para Isaac. E assim foi feito, e assim aconteceu. Deus foi direcionando o servo de Abraão até ele encontrar a pessoa certa, e a pessoa certa que aceitou aceitou ser a mãe de mais um patriarca, que foi Jacó, né? Então você vai vendo as coisas de Deus na tua vida, se você busca a presença dele. Agora, vou falar outra coisa. Fazer para Deus é diferente
de fazer com Deus. Existem muitas pessoas que estão nas igrejas fazendo obras, trabalhando, sabe, sendo útil na obra, só que acontece uma coisa. Você começa a ter o ativismo. E muitas pessoas têm se perdido no ativismo. Porque fazer para Deus é diferente de fazer com Deus. Você até pode fazer para Deus sem ter a presença dele. Duro, né, isso? Você começa a fazer coisas, mas a presença de Deus está longe. Você foi amando mais o trabalhar para Deus do que o próprio Deus. O povo de Israel chegou a um ponto em que eles adoravam mais o templo de Deus do que o Deus do templo. Chegou a um ponto de idolatrar as paredes. Mas a presença de Deus era renegada, era esquecida. Existe sim um perigo de você estar trabalhando na casa do Senhor e estar se afastando dele. Porque você vai trabalhando e fica sem tempo de buscar a presença do Senhor, de se prostrar, de chorar, de ler a palavra, de sentir o trabalhar de Deus em você, de ir corrigindo os teus caminhos. Porque somos pecadores. A nossa natureza adâmica precisa ser subjugada. O velho homem que foi afogado ali no batismo, muitas vezes ele sabe nadar. E você precisa estar sempre subjugando a sua natureza. E você tem o auxílio, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nessa luta constante do velho homem com o homem renascido em Cristo. É uma luta do bem contra o mal, que tenta roubar a nossa alma, que tenta nos tirar dos caminhos do Senhor. E mesmo você que está na igreja, que está trabalhando, tome cuidado para não colocar as obras do Senhor acima do Senhor das obras. Então, como eu falei, fazer para Deus é diferente de fazer com Deus. Nós precisamos fazer com Deus, com a presença do Senhor, constantemente. É um cuidado que nós devemos ter. Porque lá em Mateus 7, veja só, nos versículos de 21 a 23, o que diz. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para quem que Jesus está falando isso? Olha só, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E versículo 23, novamente. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês vejam
que dá sim para trabalhar na obra. Dá sim para fazer milagres, porque é o nome de Jesus que tem poder. Então, você pode estar fazendo um monte de coisas, mas se a presença do Senhor não estiver contigo, você pode ser rechaçado, como Jesus está falando. Não vos conheço. Afastai-vos de mim. Você quer ser chamado quando Jesus vier? Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus de braços abertos nos receber. Então você precisa estar na presença, deixando o Espírito Santo trabalhar em você. E se você for trabalhar na obra, não é para Deus, é com Deus. Com Deus. Para você não correr o risco de ir trabalhando e não vai se alimentando, o saco vazio não para em pé. Você só vai fazendo e não vai se alimentando, uma hora você cai. Aí você vai estar fazendo coisas, porque o nome de Jesus é poderoso, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra sozinha, se você jogar um panfleto na rua, só a palavra, que uma pessoa pega um papel na rua, tem poder. Porque não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. Então não se engane, porque pessoas são curadas, porque as coisas vão acontecendo. Se você não estiver na presença do Senhor, você pode estar correndo um grande risco de fazer a obra sem o Deus da obra. Cuidado, busque. Queira mais o Senhor das bênçãos do que as bênçãos do Senhor. Agora, vamos ver, Jesus, ele se isolava para ficar com Deus, com o Pai. Olha lá em Mateus 26, no versículo 36, o que diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Se Jesus, Filho de Deus, se Jesus, que é Deus, precisava orar, por que você não está buscando? Por que eu não estou buscando? Se o próprio Deus encarnado, que veio em carne, que sentiu tudo que nós sentimos, e que era Deus, precisava orar, precisava da presença do Pai, estar em comunhão com Ele, por que nós estamos esperando? Vamos buscar a presença do Pai. Vamos estar na presença do Senhor. O próprio Jesus está ensinando. Então nós temos que buscar a presença da Trindade. Você viu lá quando Jesus mandou: ide por portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade divina. Então você precisa da presença da Trindade. Deus, em seu grande amor, nos quis de volta, porque nós estávamos afastados por causa do pecado. Deus queria nos ter de volta. E aí ele manda o seu Filho
para pagar um preço muito alto para nos ter de volta. Ele quer estar presente nas nossas vidas. Ele quer ter comunhão com a gente. Seu filho poderia ter negado, porque ele falou lá: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Estava difícil para Jesus suportar tudo aquilo. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Na presença do Pai, Jesus nos amou também tanto que ele aceitou aquele sacrifício de carregar sobre ele o pecado de toda a humanidade. Todos os pecados passados, os presentes da época e os que ainda haviam de ser cometidos. Jesus nos amou tanto que se entregou por nós. E aí, esse filho, ele subiu aos céus e ele vem nos buscar. Ele quer estar constantemente conosco, mas nós estaremos com corpos glorificados e teremos a presença de Deus até a eternidade. O que é a eternidade? Para sempre, sem acabar. Não acaba nunca. É essa a vontade do Pai e do Filho. E aí, o Espírito Santo, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, ele veio para a terra. E agora ele habita dentro de todos que aceitam o plano de Deus Pai, que se cumpriu no Deus Filho, e que agora está tendo um processo de limpeza de cada um que aceita esse plano perfeito de Deus, vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo dentro de todo aquele que aceita este plano magnífico, perfeito, que é ter a presença de Deus em nós. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Divina trabalhou para que nós tivéssemos acesso à presença eterna com Deus, Jesus e Ele próprio lá nos céus. Então, você que está aí, que precisa mais da presença do Senhor, que está passando por momentos tão difíceis e que não consegue enxergar algumas soluções para os problemas que têm se apresentado na sua vida, a solução está aqui. Busque a presença do Senhor. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. A presença do Senhor é o mais importante. Todo o resto fica insignificante quando você tem a presença do Deus vivo na sua vida. Então, que essa palavra faça sentido no seu coração e que possa atuar de dentro para fora. E que essa presença seja constante até o grande dia em que Jesus virá nos buscar. E aí sim, será uma presença eterna. Que Deus abençoe cada um de vocês, que tenham um excelente dia na presença do Senhor. Amém.